Seja bem-vindo ao canal Pai Nosso, Pão Nosso. Você é convidado a fazer parte dessa mesa. E hoje vamos falar acerca do segundo toque. O segundo toque está aqui na Bíblia e eu vou mostrar para vocês. O toque da cura, o toque da libertação. Mas aqui vamos falar do toque da cura, né? O toque de Cristo em nossas vidas. Diz assim, Marcos 8, eu vou ler do versículo 23 para que as pessoas possam ter entendimento, vai até o 25. Marcos 8, 22 ao 25. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram em Betsaida, eles trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tornando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes, vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo homens, porque como árvores vejo andando. Então, novamente, pôs-lhe as mãos nos olhos, e passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Vou ler o 25 novamente. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Lendo esse texto, eu vejo que existem pessoas que eles encontram a Cristo em um determinado período da vida, clamam por Cristo, Cristo atende o seu clamor e muitas das vezes eles retrocedem em diversas questões de vida. A pessoa às vezes de repente desiste, cansa, se entristece, para. E aí novamente Cristo, ele vem para poder novamente tocar nessas pessoas. Porque o que eu vejo aqui, eu não sei se ele era cego de nascença, porque o texto não fala. Mas eu posso até averiguar para ver se o cego era de nascença ou se ele já chegou a enxergar alguma vez. Por que isso? Porque diz que ele via homens como árvore. Se ele fosse cego de nascença, né? Se esse homem fosse cego de nascença, não se ele fosse homem, né? Mas se esse homem fosse cego de nascença, como ele poderia descrever uma árvore? Se ele nunca tinha enxergado. Ele poderia ouvir falar, poderia maquiar na mente dele, mas ele descreveu uma árvore. Eu vejo homens como árvores. Ele vendo homens como árvores, automaticamente Jesus pega e novamente passa a mão nos seus olhos e ele passa a enxergar. E demasiadas vezes nós precisamos de um segundo toque de Cristo para que nós possamos enxergar melhor. Exemplo, você está fazendo a leitura da Bíblia. Você já leu a Bíblia 1, 2, 3 vezes, já leu aquele versículo 1, 2 vezes. De repente, na segunda vez que você leu, você vai ter um entendimento melhor acerca daquele versículo, daquele verso. De repente você passou por uma circunstância de cegueira, um período de cegueira na sua vida, que quando Cristo pega e mostra para você a realidade dos fatos por uma segunda vez, você passa a enxergar as coisas melhor. Nós passamos a enxergar as coisas melhor, muitas das vezes, ou outrora, quando nós éramos arredios, pessoas de difícil, de dura serviço, quantas e quantas vezes Jesus, de alguma forma, bateu a porta em nós. Quantas vezes Deus, ele chamou a atenção de nós para o seu divino e imenso amor. E se coloque na posição deste homem, deste cego. Dessa pessoa que por um período enxergava, por outro período deixou de enxergar. Por um período estava vendo, enxergava pessoas, viam as coisas, ou até deixou de ver. Eu não sei em que período ele ficou cego, ou não sei se ele era cego de nascença. Eu quero só que nós possamos mentalizar e imaginar. Porque quando eu faço a leitura da Bíblia, parece que eu estou olhando, estou vendo os personagens. Eu costumo desenvolver esse método de leitura para que possa ficar, como eu posso dizer, transmitir um certo entendimento. Em outras palavras, para que possa ter esse entendimento, para que eu possa ter esse vislumbre e poder de repente falar, caramba, aquele ladrão na cruz,
Por mais que a misericórdia de Deus o alcançou ali na cruz, muitas das vezes a justiça, que Deus também é justo, né? Deus é amor, mas também é justiça. Ele é justo, ele não deixou que a justiça fosse cumprida na vida dele. Então, ele reconhece a Cristo ali, então Cristo, através da sua palavra, o toca. Hoje mesmo estará comigo no seu reino, ou no meu reino. Porque o cara pediu, Senhor, lembra de mim quando entrares no seu reino, ou quando estiver no teu reino. E ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Beleza? Isso é Cristo falando, não sou eu. Cristo que prometeu o paraíso para um perdido. Perdido, por quê? Aos olhos da sociedade, um cara na cruz, sangrando, chicoteado. O outro na mesma situação, ele olhou e falou assim, ele podia falar, meu, esse cara tá passando pelo mesmo problema que eu. Aí um olha e fala assim, se esse é mesmo filho de Deus, fala pra ele descer daí e levar nós também. O outro, rapaz, você não sabe o que você tá falando. Esse cara, a gente não fez nada, mas esse cara aqui, que culpa que ele tem? Aí eu te faço uma nova pergunta. Como que esse cara soube que Cristo era Cristo? Quem falou para esse cara que era o Cristo que estava do lado dele crucificado? A Bíblia fala em Mateus 25:35 em diante, vai dizer assim, estive com fome e deste comer, estive nu e me vestisse, estive com fome e deste comer, estive preso e fosse me visitar. Alguém na cadeia foi falar para ele que tinha um homem que estava fazendo curas na cidade e assim por diante. E aí ele pega e lembra de que alguém falou para ele, e quando Cristo fala com ele, primeiro ele aberta os olhos uma vez no cárcere. Depois ele pega Cristo ele ouviu falar de Cristo, ele vê Cristo, Cristo fala com ele e ali é aberto os olhos, ele não pede para que Cristo o livre, mas pede para que Cristo lembre-se dele quando estivesse no reino. Porque alguém falou que Cristo era o Filho de Deus. Eu estou imaginando dessa forma, porque lendo o texto, eu estou falando de um segundo toque. Então muitas vezes nós, como Jó, vamos falar de Jó, antigamente, Jó 40, no final da sua prova, ele vai dizer assim, do 40 em diante, ali 40, 41, 42, vai dizer da seguinte maneira, né? Olha, antigamente eu só ouvia falar. Eu só ouvia falar. Hoje, verdadeiramente, eu te conheço. Eu transmito essa mesma fala para esse texto aqui, ó. Eu quero ver, Senhor. Você quer ver? Beleza. Jesus toca nos seus olhos. Você ouve falar que Cristo está ali tocando, Cristo está falando, Cristo está fazendo. Novamente, você, por mais que você veja as coisas de uma forma turva, você não consiga enxergar numa situação de dificuldade a presença de Deus, numa prova, na luta, Deus ali com você, te dando sustentabilidade. Novamente o Senhor vem e te toca com a sua palavra, dizendo hoje. E eu me encanto todas as vezes que eu leio a palavra, porque assim, eu preciso desse alimento, eu sou dependente desse alimento. Nós que professamos a fé cristã, nós dependemos do alimento que é a palavra de Deus. Nós somos dependentes da oração. E por que eu falo dependente de oração? Porque a gente precisa de conversar com o nosso Pai. Nós precisamos de ter intimidade com o nosso Pai. Se tem algo que não está claro para você, peça ao Senhor que o toque mais uma vez no questionamento a qual você tem dúvidas. Peça ao Senhor que toque mais uma vez, porque você não está tendo clara evidência de certas coisas que estão acontecendo com você, para que o Senhor possa te iluminar e você possa caminhar firme em Cristo, enxergando claramente as coisas. Peça ao Senhor que te dê visão espiritual, visão dos céus, para que você possa ser mais que vencedor em Cristo, não em você mesmo. Tá? Em Cristo, não em você mesmo. E que nós possamos refletir diariamente na palavra de Deus. Lembrando, temos devocionais aqui todos os dias.
e espero que você venha fazer parte dessa mesa conosco. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.